Olá, eu sou Sérgio Sena, professor do Instituto Brasileiro de Linguagem Corporal, e eu recebi uma pergunta de um dos nossos inscritos, e eu não fujo de pergunta, né? Quando eu vejo que a pergunta é relevante, eu trago ela para um vídeo, eu tento explicar. Esse nosso inscrito, ele perguntou o seguinte: por que que no canal Ibrauc você não encontra análise de personalidades, de gente famosa, dizendo se está mentindo, se está falando a verdade, falando sobre a linguagem corporal? E eu realmente acho que é uma dúvida que as pessoas podem ter, e eu vou explicar para vocês. Eu tenho algumas razões pelas quais eu não faço. Eu não quero que você confunda as minhas razões com um conselho para você não fazer. Se você faz isso, o problema é seu, não é meu. O importante é ser feliz. Eu vou explicar por que eu, Sérgio Sena, não faço análise de pessoas lá no canal. A primeira razão é que eu sou um psicólogo. E na psicologia a gente leva a análise do comportamento muito a sério. Eu não vejo nenhum tipo de entretenimento. A análise do comportamento, para mim, ela não é um entretenimento, apesar de eu, como ser humano, saber que a análise do comportamento também pode servir para entretenimento. Por exemplo, não sei se vocês já fizeram isso, mas na escola, quando eu era adolescente, a gente fazia a imitação dos professores. Isso é uma análise do comportamento. Você analisa o comportamento, aí você faz um exagero e a gente fazia no final do ano, né? Sempre tinha aqueles imitadores, aqueles artistas que são sensacionais, a gente se diverte um monte com isso. Mas esse não é o trabalho do psicólogo. O psicólogo não está ali para entreter ninguém. Então, não é o meu papel fazer um vídeo para entreter. Eu, nos meus cursos, sim, tenho vídeos de análise de comportamento que eu mostro para os meus alunos num ambiente fechado e didático. Então, esse é o primeiro motivo pelos quais eu não analiso. Eu sou um psicólogo, eu tenho um código de ética para seguir, e nós, como psicólogos, não é só porque tem que seguir um código de ética, mas nós levamos muito a sério a questão da análise do comportamento. Até porque a pessoa que está sendo analisada, ela nem sempre vai gostar da análise dela. E ela pode até ser uma pessoa pública, mas eu não vejo, pelo menos para mim, como psicólogo, como fazer isso. Expor uma pessoa à análise assim, desse jeito. Então eu não vejo quanto a isso aí. O segundo motivo é que normalmente ao longo desses mais de 10 anos que eu estou na internet, são 10 anos só de internet com comunicação não verbal, com linguagem corporal, eu vi muita gente começar um trabalho e terminar e abandonar, eu vi muita gente entrando e saindo desse meio da análise do comportamento não verbal. Eu vi muita gente tentando ser especialista, se firmar como especialista nacional, e a primeira ideia que a pessoa tem é o seguinte: não, deixa eu analisar as coisas na internet. Aí o que acontece? Basta alguém não gostar daquela análise e abrir um processo, que a pessoa começa a se enrolar. Por quê? Toda análise do comportamento é muito subjetiva, para depois você dizer que, mas é que o professor Ekman falou que é assim. Olha, o professor Ekman não vai mandar um documento dizendo que o que você fez está certo, foi ele que assina embaixo, ele não vai fazer isso, tá? E só para você ter uma noção, ainda você diz assim: mas eu não me importo com o processo, deixa lá. Só para você contratar um advogado e se defender, já é uma novela e é caro. Assim, não, mas o meu irmão, eu tenho um familiar que é advogado, ele vai me defender, certo? A gente nunca sabe o resultado de um processo. Então, no fundo, você pode até não pagar as custas, mas se você for condenado a pagar alguma coisa a alguém, tudo aquilo que você recebeu fruto daquela análise que você fez, vai por água abaixo. Então, eu não vejo ao longo dos anos, eu vi muita gente se arrebentando por causa disso. Eu mesmo nunca tive problema, porque sempre decidi, até por ser psicólogo, que não era adequado para mim, como pessoa, fazer análises na internet. Programas de televisão, muitos me pediram análise de pessoas, eu falei assim: não faço isso,
Eu posso analisar num contexto fechado, já participei de muitas investigações policiais onde eu pude ajudar a resolver algum tipo de delito, de crime, mas eu sempre num contexto fechado. Uma coisa importante, a exposição da pessoa na mídia. O especialista em linguagem corporal, se você realmente quer analisar a linguagem corporal, o ideal é você não ser conhecida, as pessoas não saberem que você tem essa capacidade. Quanto mais sigilo você consegue guardar, melhor para você, porque ninguém vai ficar preocupado em ter um comportamento artificial na sua frente. Então, esse é um conselho que eu te dou. Se você pode guardar segredo, é muito melhor. Você vai poder observar com muito mais tranquilidade, com muito mais liberdade. Então, essas são basicamente as razões pelas quais você não vai encontrar no canal Ebrauc análise de vídeos de pessoas. Eu não faço isso, eu não vou fazer isso. Na aula, sim. Nas minhas aulas eu tenho os meus vídeos didáticos, aqueles onde a gente aprende os indicadores, a gente aprende a interpretar a linguagem corporal dentro, obviamente, das minhas crenças e valores, ou seja, que a análise do comportamento não é brincadeira. Você não vai me ver brincar com isso. Essa é a minha resposta a esse nosso inscrito, e desejando que você tenha gostado desse vídeo, tenha achado suficiente essa minha explicação, e se não tiver, coloca aí nos comentários que eu elaboro um pouco mais isso aí, tá? Um abraço e até o nosso próximo vídeo.